verso 19 até o 21, para não ter um espaço longo de tempo. No primeiro domingo do mês de novembro, então eu retomarei o verso 19 ao verso 21. Nesse primeiro domingo agora de outubro, estará conosco uma missionária do Seminário Betânia. Ela virá para compartilhar a palavra no domingo à noite. No próximo domingo, depois, no segundo domingo de outubro, o pastor Paulo Júnior. Então, para não ter esse intervalo longo, eu prefiro hoje fazer algumas reflexões num texto aleatório das Sagradas Escrituras, mas que tem grandes lições para nós. Então, convido você a abrir comigo Isaías 40, verso 26 ao 31, e esse texto vai nos propor a seguinte reflexão: o consolo de Deus. Todas as vezes que você abrir a sua Bíblia, nesse texto de Isaías 40, verso 26 a verso 31, você vai perceber que o propósito do profeta é apresentar o consolo de Deus para o povo de Israel que estava no cativeiro, e o consolo de Deus para todos aqueles que servem a Deus e que também têm aí os seus cativeiros, as suas lutas, os seus problemas. Então, vamos fazer a leitura desse texto. Eu vou pedir para o Evandro me auxiliar. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam ao alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém. Senhor, a Tua palavra lida foi, e nós te pedimos nessa noite, fale conosco, Senhor. Aquele que entrou aqui angustiado, aquele que está nos acompanhando pela internet, talvez com o coração apertado. Hoje o Senhor quer trazer consolo ao Teu povo, e nós te pedimos que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, aplique as Escrituras ao nosso coração, que possamos extrair daqui as lições preciosas que o Senhor tem para edificar, para consolar, para exortar a cada um de seus filhos. Em nome de Jesus é que nós oramos e te pedimos isso. Amém. Amém. Irmãos, então vamos aqui para uma breve contextualização, para então depois tirarmos as lições que o texto tem para nos oferecer. Lembrem-se, a profecia de Isaías, nesse contexto do capítulo 40 até o capítulo 51, ou melhor, até o capítulo 55, tem um propósito. Qual é o propósito desse capítulo 40 até o capítulo 55? Do capítulo 40 ao 55 é um conjunto de profecias que foram dadas para o povo de Israel, e nesses capítulos todos eles estão descrevendo o consolo para o povo que seria levado ao cativeiro babilônico. Então, do capítulo 40 ao 55, o propósito é esse: é consolar o povo que iria ao cativeiro, ou que seria levado ao cativeiro babilônico. Prestem bem atenção. Nós devemos lembrar que é uma profecia,
Então, se é uma profecia, ela foi escrita antes das pessoas serem levadas para o cativeiro. Isso é que é fantástico nas Sagradas Escrituras. O profeta Isaías escreve esse texto aproximadamente em 750 antes de Cristo. E nós temos que ter em mente que o período antes de Cristo, ele vem numa decrescente. Então ele começa lá em 1000 e vem até zerar. Então 750 foi o tempo que a profecia foi escrita. O povo foi levado para o cativeiro aproximadamente em 585 a 600. Então, 150 anos depois que a profecia foi escrita. Olha que coisa maravilhosa. As Sagradas Escrituras então têm esse propósito. O povo de Israel, Isaías profetizando que seriam levados ao cativeiro, e no cativeiro eles teriam esse momento, não é? Do capítulo 40 até o capítulo 55, um longo texto, para receberem o consolo de Deus. Então, Deus cuida dos seus filhos, não é? Deus, ele conhece a história do final até o início, não é? Ou do início até o final. Ele conhece de trás para frente e de frente para trás. Ele é o Senhor da história. Por isso que a história é dividida em antes e depois de Cristo, para dizer que Cristo é o Senhor da história. E aqui a gente já percebe a veracidade do texto. Notem vocês, 150 anos depois, Nabucodonosor invade o reino do sul, que a sede era em Jerusalém. Tiglat-Pileser havia destruído o reino do norte muito tempo antes, levado aquele povo para Samaria e feito uma bagunça, que ele acabou com as 10 tribos, e tinha ficado essas 2 tribos, as 2 tribos do reino do sul. E aí, em 580, Nabucodonosor entra em Jerusalém, devasta Jerusalém e derruba em Jerusalém o mais pesado e imponente templo já construído na história da humanidade, ou principalmente na história do povo judeu, o templo construído por Salomão. O templo construído por Salomão era um marco para Israel, como a Casa Branca é para os Estados Unidos. Imagine uma nação entrando nos Estados Unidos e derrubando a Casa Branca. Acabou com o país, acabou com a nação. Com o povo de Israel aconteceu da seguinte forma: Nabucodonosor entra, derruba o templo, acaba com a história, acaba com o povo, e esse povo é levado cativo para a Babilônia. E ali eles ficam por um longo tempo, até o tempo de Deus para o tratamento deles. Então esse fato ele demonstra o que? A veracidade das Escrituras. Tudo isso já havia sido escrito 150 anos antes. E depois que esse povo percebe essa destruição, eu fico com as minhas heresias, como sempre digo, pensando que parece que esse texto até tem uma ligação com Lucas 16, com o rico e o Lázaro. É como se eles pudessem ter a mesma sensação do rico lá da parábola. Se eles pudessem voltar até nós, eles iriam dizer: olha, gente, creiam na palavra de Deus, porque ela é verdadeira. O que está escrito nela realmente se cumpre, porque eles tiveram esta experiência. E se você entrou aqui com alguma dúvida das Sagradas Escrituras, eu quero lhe dizer: a Bíblia não falha. Ela não falha. Se tem algo infalível, chama-se Sagradas Escrituras. Uma outra coisa que a gente percebe aqui é a motivação, não é? Qual a motivação desse texto? A motivação era essa: no momento de cativeiro, no momento de exílio, vocês não se esqueçam de que Deus não abandonou vocês. Vocês estão indo apenas para cumprir um propósito e um tratamento de Deus pela desobediência de vocês mesmos. E vocês percebem no texto que esta era uma das dúvidas do povo de Israel, lá dentro do cativeiro. Deus se esqueceu de nós?
150 anos, um profeta inspirado pelo Espírito já estava dizendo o que é que eles iriam orar no cativeiro. Então a motivação sempre é essa, é que Deus está nos momentos difíceis da nossa vida para nos animar, para encher o nosso coração de esperança. Por isso que esse texto, por mais distante que pareça estar de mim e de você, ele é muito contextual, ele é muito vivo, ele é muito presencial, porque cada um de nós aqui temos os nossos cativeiros. Cada um aqui tem o seu cativeiro, tem o seu problema, tem a sua luta, tem a sua dificuldade, tem o seu desânimo. E a palavra cativeiro aqui tem esse significado. Momentos que parece que Deus se esqueceu de nós. Ou será que é só eu que penso isso? Só eu que sinto isso? Tem momentos na minha vida que eu digo, agora parece que estou só. Mas Deus não se esquece. Essa é a nossa humanidade. É de nos sentir sozinhos, de nos sentir exilados, mas isso faz parte. Por quê? Porque a caminhada cristã é cheia de exílios. Se você pega na história do povo de Israel, você vai ver um povo que vivia sendo levado daqui, levado para ali, cativo. Se você pega, por exemplo, o Gênesis, você vê, a história do povo começa com uma peregrinação. Depois vai cativos para o Egito. E Deus sempre estava ali no meio deles, permitindo isso. Você pega a história pós-Egito, que é a história posterior daqueles 12 livros históricos, começando em Juízes, você vê a história de um cativeiro. O povo constantemente era invadido pelos seus vizinhos, não é? Principalmente pelos midianitas, raça aquela, né? Então sempre estavam ali tentando invadir e levar o povo cativo. Sempre foi assim a história do povo de Deus. Então por isso que eu estou dizendo, todos nós temos os nossos cativeiros, temos as nossas experiências ruins. É uma doença inesperada que aparece, não é? Você não está esperando aquela doença, daqui a pouco ela brota. É uma traição que você jamais pensaria, você diria, eu coloco a mão no fogo. É uma falência que acontece, parece que tudo estava indo certinho, de repente quebra tudo, falha e acaba tudo. É o desemprego que bate na porta, não é? A vida é assim, a vida é assim. E Deus vai permitir essas coisas acontecerem. Claro que Ele vai permitir. Por que Ele vai permitir? Porque muitas vezes nós tomamos decisões erradas, nós escolhemos errado, e Ele permite para nos trazer no centro da vontade dEle. A gente erra, e Ele está ali para nos corrigir, né? E no meio de tudo isso, a segurança que temos é que Ele está conosco, ainda assim Ele está conosco, só não nos livra das consequências, não é? Então você erra, o Deus da graça está ali para te perdoar, mas a consequência daquele erro, você vai cultivar aí um tempo para que seja recuperado aquele estrago que você mesmo causou, ou que eu mesmo causei a mim e às pessoas que estavam próximas a mim, não é? E isso normalmente acontece quando nós estamos nos sentindo o sol. Vocês podem notar, todas as vezes que o povo de Israel estava se sentindo o centro, o sol, tudo devia girar em torno deles, levavam um tombo. Deus permitia que eles caíssem, que eles olhassem e descobrissem que nós não somos astros em nós mesmos, nós não brilhamos em nós mesmos. Por isso que as Escrituras diz que a soberba precede a queda. Todas as vezes que começamos a nos sentir alguma coisa, você pode esperar que Papai do Céu, Ele dá um totozinho no nosso tapete para a gente bater com o narizinho no chão e saber que Ele é Senhor, que Ele é Deus. Ele fez isso até com Nabucodonosor. Olha que história fantástica, né? Nabucodonosor, que leva o povo de Deus cativo, que
olha depois, num dado momento da história, ele olha, no livro de Daniel diz isso, ele olha para tudo que ele fez e ele pensa, nossa, eu só posso ser Deus, fiz tudo isso daqui. Aí Deus coloca ele para comer grama, e ele vai pastar como um animal, para ele lembrar que existe um Deus, que ele estava apenas servindo ao propósito do Altíssimo. E ele fica um longo tempo pastando com os animais, até nascer pelos de animais nele. E depois, quando ele reconhece Deus, aí não sei o que acontece, esse homem foi salvo, a Bíblia não diz, é um mistério, mas lá no céu, quem sabe, nós vamos encontrar até o Nabucodonosor, e ele vai contar essa experiência para a gente. Olha, rapaz, um dia eu caí na bobagem de pensar que eu fosse o astro, e eu virei um burro, um asno, vamos melhorar o vocabulário, né? Um asno, e pastei, até descobrir que existe um Deus nos céus, e que esse Deus nos céus é misericordioso, e ama aqueles que o reconhecem como Senhor. Então, em primeiro lugar aqui, vamos lá para a nossa reflexão rápida, né? Deus, através do profeta, nos chama a uma coisa só: olhar para cima. Nós temos a tendência de sempre olhar para o nosso umbigo, olhar para nós, olhar para as coisas que estão próximas a nós. E aqui o profeta está convidando o povo de Israel a levantar a cabeça, a olhar para cima. Isso não é novo nas Sagradas Escrituras. Davi era um homem que venceu muitas batalhas, podia confiar em seus exércitos. Um dia caiu na bobagem de confiar e foi fazer um censo lá, e ele recebeu uma rebordose de Deus, né? Vocês lembram desse texto? Que ele pede lá, Deus dá 3 opções, e ele pede que ele preferia cair na mão do Deus Altíssimo. E ele cai na mão do Deus Altíssimo e ele vai receber algumas consequências. E ele percebeu que Deus estava julgando o povo e não ele, ele cai num desespero. A culpa é terrível. Ele se sentiu culpado por aquilo e ele ficou atormentado. Então, você percebe que ele vai dizer num dado momento, olha, eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele descobriu que o socorro dele não vinha dos montes. Os montes eram os lugares onde as pessoas subiam para sacrificar aos seus deuses. E ele vai dizer, meu socorro não vem desses montes aí não. O meu socorro vem do céu, do Deus que fez os céus e a terra. É alguém que aprendeu a olhar para cima. O salmista aprendeu. E o profeta Isaías está nos chamando a olhar para cima. Agora imagine o contexto de olhar para cima, no verso 26. Notem vocês a leitura do texto. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Imagine você o contexto de um povo que morava em um ambiente que não existia iluminação pública. Tudo escuro. À noite, num ambiente escuro, quando você levanta a cabeça, o que é que você vê no céu? Estrelas. Eu, na época de adolescente, ainda quando morava no sítio do meu avô, falecido avô, eu costumava ficar por horas e horas observando as estrelas naquele céu escuro. E como as horas se passavam e eu amava ficar ali contemplando as estrelas. E tinham até aí alguns amigos que diziam, você não pode contar as estrelas apontando o dedo, porque senão nasce verruga. Não sei se vocês já ouviram isso, tá vendo? Eu não sei se eu contei muito, mas eu tenho algumas aqui atrás assim.
E eu depois até pensei de tirar esse negócio. Mas as estrelas é a coisa mais linda que tem para se observar num céu escuro. Você vê um grande tapete iluminado. Você vê que é impossível contá-las. E você vê algumas imensas e brilhosas, fantásticas. Agora, imagine você, esse pessoal que não tinha luz, a noite escura, o que eles mais viam eram estrelas. Quando você, de manhã, olha para o sol e você vê aquele imenso sol, você não admira o sol? Você diz, nossa, que estrela grande é essa? Vocês sabiam que tem estrelas muito maiores do que o sol que a gente vê? Tem estrelas, mas muito maiores do que o sol. Tem uma estrela chamada VY Canis, que é uma das maiores, se não a maior estrela. Dizem que ela está a 5.000 anos-luz distante da Terra. A sua dimensão tem aproximadamente 2,9 bilhões de quilômetros. Eu não sei como esses caras medem uma coisa dessa. Sabe? Isso tudo é a ciência. Que nessas partes não dá nem para acreditar, né? Como que o homem tem coragem de dizer umas coisas dessas? Quem já foi lá com a trena? Pensou, Fernando? Você com a trena? 2,9 bilhões de quilômetros de diâmetro. Você sabe quantas vezes maior do que o Sol? De 1.800 a 2.100 vezes maior do que o Sol. E o que tem você olhar para o céu e ver isso? Agora você imagina, um bicho desse tamanho faz parte de um exército. E o texto de Isaías diz que Deus chama cada uma dessas gigantescas estrelas pelo quê? Pelo seu nome. E o que é que elas fazem? Não vou não. É isso? Não, elas comparecem diante do Senhor. Vocês estão percebendo a importância de olhar para cima? Por que é que o profeta está nos chamando a olhar para cima? Vocês sabiam que tem muitas das estrelas que a gente vê o brilho delas, e elas já não existem mais, elas já morreram, e nós ainda estamos vendo o brilho delas, porque elas estão tão distantes de nós, que leva bilhões de anos para que o seu brilho apague, e elas já morreram. Então aqui nós temos duas opções, não é? A opção do profeta. Qual é a opção do profeta? A opção do profeta é o convite que ele faz. Olhe para cima. Quando a gente olha para cima e observa as estrelas, a gente percebe que existe um Criador, que existe um sustentador. Não só existe esse Criador e este sustentador, mas os nossos problemas, quando olhamos para cima e vemos esse imenso poder, eles se resumem ou se restringem a migalhas. E não só se restringem a migalhas, mas quando olhamos para cima, notamos como somos desobedientes. Porque Deus nos chama e às vezes a gente quer dizer não. As imensas estrelas lhe obedecem. Aí tem alguns que acham assim, que o chamado de Deus é irresistível. Ai, que cabeça. Como? Se Deus chamar, a gente vai. Vai. Ou você acha que você é maior do que a VY Canis? Nem que precisar de um cativeiro, mas vai. Quebra o queixo, quebra o nariz, quebra a fuça, mas vai. Então a gente observa estas coisas aqui. E de onde é que o profeta nos chama a olhar para cima?
Aqui que é o X da questão. Ele não só nos chama a olhar para cima, mas ele está nos chamando e está chamando aquele povo de Israel a olhar para cima. De que ambiente? É quando tudo estava bom para eles? Não, é de dentro do cativeiro. O texto foi escrito para que eles lessem no cativeiro, lembrassem do Senhor no cativeiro, na tribulação, na dificuldade, na luta, na prova, na desgraça, no tempo ruim. Tanto é que no capítulo 45, verso 22, que faz parte do mesmo conjunto, lembrem-se, do 40 ao 55, tem esse propósito, consolo. Olha o que o profeta vai dizer. Olhai para mim e sede salvos, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para quem? Para o Senhor. Então o profeta nos convida a olharmos para Deus, porque Deus é infinitamente e suficientemente maior do que todas as nossas dificuldades e problemas. Nosso socorro está em Deus. Os nossos dilemas, quando a gente olha para cima, eles se reduzem a nada. E a outra opção é a que mais fazemos. Essa não é a de Deus, essa é a nossa. Nós gostamos de olhar para baixo. Como o Evandro disse, estamos entregando a Deus, mas ficamos com a nossa cordinha aqui embaixo, tentando puxar o controle daquilo. E quando a gente olha para baixo, o que acontece? Normalmente a gente perde as esperanças, a gente perde a razão da nossa fé. Quando você começa a olhar para os seus problemas, para as suas lutas, para as suas dificuldades, para as impossibilidades, eu pelo menos quando começo, mas a minha paz vai embora. Eu sou tomado de angústia. Comece a focalizar nos seus problemas, nas suas lutas e nas suas dificuldades, para você ver se a angústia não te engole vivo. Por isso que muita gente se suicida. É porque está olhando para baixo, está olhando para si, está olhando para a dificuldade, não consegue. E o chamado do profeta é que olhemos para cima. Quando fixamos os nossos olhos para baixo, irmãos, a gente só vê o quê? A gente só vê fissuras, a gente só vê buracos, a gente só vê as desgraças, os ressentimentos, os cascalhos, as críticas, as derrotas, as impossibilidades. E o profeta nos convida a não nos tornarmos rasteiros e baixos. Chega perto de gente pessimista para você ver onde está o olhar dele. Ou está para baixo, ou está colocando em algum partido aí para resolver o seu problema. É triste isso. Então, é hora de nós colocarmos os olhos, levantarmos os olhos, porque quando estamos olhando para baixo, a gente vai ficar rasteiro, leviano, baixo, tão baixo quanto os nossos problemas. E mesmo olhando para cima, vai ter momentos na vida da gente que nós vamos desanimar. A gente vai se cansar, vai dizer, não, agora chega, eu não me rendo, eu não aguento mais. Mesmo olhando para cima. Por quê? Porque nós estamos vivendo aqui embaixo. Enquanto nós estivermos nesse plano aqui de baixo, nós vamos experimentar as coisas das pessoas que olham para baixo.
Só que quando olhamos para cima, a nossa esperança e a nossa paz não é roubada. Esse é o argumento seu. Não, não é meu, é bíblico. Salmo 42, verso 10 e verso 11. Para vocês perceberem que as lutas terrenas, elas nos abalam, mas elas não nos destroem. Por quê? Porque os nossos olhos estão para cima. E olha o que o salmista vai dizer. Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Porque está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esse homem olhava para cima, no momento da dificuldade, a ponto dos seus inimigos lhe confrontar, dizendo: cara, você não serve a Deus? Cadê o seu Deus? Olha a situação que você está. Provavelmente no momento em que Davi estava fugindo de Absalão, perdeu o reinado para o próprio filho. Não era para esse homem, se olhasse para baixo, desistir de tudo? Mas ele olhando para cima, ele diz: ó minha alma, por que estás abatida? Por que estás tão triste, ó minha alma? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. É alguém que está olhando para cima, sabendo que quem tem o controle de tudo é o Deus Criador e sustentador das estrelas. Olhe para cima. Para quem ou para que você tem olhado? Para quem ou para que você tem olhado? Isaías está nos convidando nessa noite a realmente levantarmos os nossos olhos para cima, para que as coisas de baixo não nos atormente, para que as coisas de baixo não nos tornem rasteiros e levianos, orgulhosos e soberbos, porque quando a gente olha muito para baixo, a gente fica ganancioso, porque a gente quer as coisas de baixo, e a gente vai andando e atropelando tudo e todos, para conseguirmos as coisas de baixo. Mas quando a gente olha para cima, a gente tende a se tornar generoso, a se tornar humilde, a se tornar simples, porque a gente percebe que existe um Deus nos céus, que criou tudo, e tem o poder Quando eu imagino no poder de Deus, eu fico pensando assim, para tentar explicar para você de um modo muito simples. Na minha infância, eu pegava muito piolho, não sei, hoje já evoluiu muito, né? Mas eu vivia com a cabeça raspada. Eu tinha um sangue doce para pegar piolho, fala de piolho, já coça até a cabeça, de lembrar dos bichos que eu pegava. E aí o piolho, eu tinha o maior prazer de, na hora que o bicho caía, eu pegar o dedão e fazer assim, ó. E eu me sentia poderoso. Esse é o poder de Deus. Nós somos piolhos. Já pensou se Deus resolvesse fazer só assim com a gente? Ó, matar, deixa eu espremer esse piolhão aí. Ele está se sentindo gordo demais, deixa eu estourar ele. Pum! Nós somos esses bichinhos aí achando que tem poder sobre alguma coisa. Então vamos olhar para cima, irmãos. É isso que o profeta está convocando aquele povo. Você está entendendo por que ele nos chama a olhar para cima? Porque quando a gente olha para cima, a gente se sente um nada. O que nós somos diante de uma imensidão dessa aí para cima? Menino e menina, às vezes eu fico com tanto medo quando começo a olhar para cima, que eu fico pensando, meu Deus, será que quando a gente morre, o espírito, para subir tudo esse negócio aí, deve ter um anjo que vai levar? Porque, meu Deus, eu estou com medo. Já pensou atravessar tudo esse negócio aí para cima? O Paulo dizendo que foi levado até o terceiro céu. Pai, por isso que ele diz, olha, eu queria contar coisas para vocês, mas não dá, porque vocês não vão entender.
É muito para a nossa cabecinha, para a nossa fé. Vamos mudar o foco então? Vamos olhar para cima? Vamos começar do meio dos nossos problemas, a levantar a nossa cabeça e dizer: Deus, me ajuda a levantar a cabeça aqui, porque é para aí que eu tenho que olhar. Você pode ter certeza que nós não vamos ser roubados a nossa paz. Vamos passar por angústias? Vamos. Mas nós vamos dizer como Davi: espere em Deus, ó minha alma. Espera, porque eu ainda vou te louvar. Se Jó tivesse olhado para o mesmo foco que a esposa dele estava olhando para baixo, ele teria amaldiçoado Deus de primeira. É que ele não foi na conversa da mulher dele, senão tinha rodado. Cuidado, não vai na conversa das pessoas, não. Vai no que a Bíblia diz que você vai se dar bem. Creia nela. Em segundo lugar, o profeta aponta o que nós precisamos abandonar. Então, primeiro ele nos leva a olhar para cima e depois ele nos leva a observar o que nós precisamos abandonar. Reclamação e queixume. Eu reduzi essas duas palavras em uma só: murmuração. E piolho murmura, né? Oh, piolhada murmuradora, é tal do piolho. O que mais a gente sabe fazer é murmurar, é reclamar. E começa assim, a mulher nasce de cabelo liso, ela reclama porque ela queria o cabelo cacheado, ela vai lá e faz um permanente. Aqui nasceu com o cabelo cacheado, reclama porque quer liso, vai lá e passa o Alisabel, a chapinha de 500 graus de puro poder. Tem uma música aí de 500 graus de puro poder, eu acho que saiu da chapinha. Tá magra? Ai, estou muito magra, quero engordar um pouco. Aí está um pouquinho passando do ponto, aí fala: ai, estou gorda demais. Cara, reclama de tudo. Ai, mas está uma seca, né? Aí começa a chover, meu Deus, olha que chuva. Não é assim? Nós somos assim. A gente vive a reclamar. Vive a reclamar. E o profeta está então dizendo o que é que a gente precisa fazer, o que é que a gente precisa abandonar. Olha que coisa fantástica. Por que você reclama? Por que se queixa? E eles reclamavam e se queixavam do quê? Sempre de Deus. Deus é o culpado. Olha lá, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Vocês já perceberam que a maior parte das nossas reclamações, no final de tudo, Deus é o culpado? Por isso que murmurador ele mata, ele abate. 1 Coríntios capítulo 10 vai dizer que num dia só, ele derrubou 23 mil homens murmuradores, um anjo só dele. Derrubou 23 mil homens no deserto, que murmuravam. Vou te dar um conselho, fica longe de gente murmuradora, viu? Gente que reclama de tudo, é gente pessimista, é gente que está olhando para baixo. E a gente deve ter essa alegria de abandonar as queixas e as reclamações. Por quê? Porque as queixas e as reclamações, ou a murmuração, têm o poder de nos dominar internamente. Como elas nos dominam internamente. E quando elas nos dominam internamente, a gente perde a paz. E além de perder a paz, a gente tira a paz dos outros. Isso é que é pior.
Tem gente que é ladrão de paz dos outros. Nunca vi desse jeito. Você vê a pessoa, você diz, ai meu Deus, está vindo, deixa eu esconder. Só fala mal, só reclama. Então, o profeta está dizendo, abandone isso. Não é só ele que vai dizer isso, o autor aos Hebreus também vai dizer isso. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O autor aos Hebreus está dizendo assim, ó, livre-se de tudo o que te atrapalha a correr a corrida cristã. O que mais nos emaranha, o que mais nos atrapalha, o que mais nos rouba as forças do que a tal da reclamação? Você perde o foco. Tem gente que se você ficar 10 minutos com ela, parece que ela tem um poder de grudar na sua veia aqui, ó, e sugar o seu sangue, as suas energias, que você sai de lá, parece assim, meu Deus, o que aconteceu comigo? Parece que um espectro entrou e levou tudo. Você chega cansado. É daí que surge aquela lenda chupa-cabra. É esse bicho aí. Ele destrói. Ele acaba com a gente. Então, o que nós precisamos fazer? O profeta Isaías está dizendo, evitem a murmuração, não permita que os problemas de fora, porque a gente murmura por causa dos problemas de fora, por causa das situações de fora, não permita que essas coisas te definam por dentro, não permita que essas coisas impeçam de você olhar para o alto. Então, qual é o antídoto para essa murmuração? Olhe para cima. E para nós olharmos para cima, nós vamos ter que erradicar, que cortar, que eliminar, que driblar essa murmuração, porque está dentro de cada um de nós. Por natureza somos murmuradores. E nós precisamos driblar isso. Falando em driblar, eu fico imaginando, eu peguei essa semana, fui assistir um vídeo da biografia de Mané Garrincha. Rui Castro, ele vai, nesse vídeo pequeno, descrever a biografia de Mané Garrincha, dizendo que ele era um cafuzo, uma mistura de preto com índio, e que os seus antepassados eram índios que aprenderam a caçar desviando-se de lobos e driblando onças. E Garrincha herdou isso geneticamente de seus antepassados. Por isso que os técnicos do time onde ele jogava colocavam ali cadeiras para marcar o local do campo onde ele deveria passar a bola. E nos treinos até que funcionava, mas no momento do jogo, quando o Garrincha entrava no campo, ele lembrava de cadeira nada, ele ia driblando até entrar com bola e tudo. Por quê? Porque aquilo estava nele, era dele. Dentro dele existia esse instinto de driblar. No campo dele, no campo da vida dele, os seus leões, as suas onças e os seus lobos, ele driblava. Nada de fora o impedia de driblar, porque ele não permitia que as dificuldades de fora impedissem dele ser aquilo que era internamente. Irmãos, dentro de nós
existe o Espírito Santo de Deus. E nós não podemos permitir que ele seja sufocado pela nossa murmuração, pelas nossas reclamações de fora. Nós precisamos aprender a viver no Espírito, para que ele nos conduza a driblar esse veneno, esse adversário, esse leão, esse urso, esse lobo, chamado murmuração, que está aí diante de nós. Precisamos disso. Então, o que é que o profeta está nos convocando aqui? Primeiro, a fortalecer o nosso interior. E como que a gente fortalece o nosso interior? Lembrando do que é que está dentro de nós. Vamos ver o que é que está dentro de nós? 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 9. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo, escrevendo isso, ele estava em extremo conflito, em extremo cativeiro. Mas ele está dizendo que as suas lutas externas não determinariam quem ele era por dentro. A gente fica triste, mas não se abate. A gente se desanima, mas nós não vamos ser destruídos. Então, estas expectativas devem estar em nós, e nós fortalecemos o nosso interior assim, sabendo quem é que está dentro de nós, porque as lutas diárias fazem parte da vida cristã. Não é porque você veio para Cristo que acabou-se as lutas, pelo contrário, elas começaram mais ainda, porque agora há alguns inimigos a serem derrotados: Satanás, a carne, que é o nosso eu, e acredito que esse talvez seja o mais difícil de matarmos, mas existem estas coisas. E aí, para a gente matar essas coisas, às vezes vamos entrar no cativeiro. E Deus vai permitir, porque o cativeiro é o lugar onde vai amadurecer a nossa fé, onde vai nos tornar maduros. Segundo, o profeta está convocando a descansarmos em Deus. Ainda que pareça que Deus nos abandonou, porque nós gostamos de nos vitimizar, nós devemos lembrar uma coisa: mesmo errados, Deus ainda vai com a gente para as consequências da colheita do nosso erro. Esse pessoal estava achando que Deus havia abandonado eles. Mas lembrem-se, por que é que eles foram parar lá mesmo nesse cativeiro? Deus disse a eles que a terra precisava a cada 7 anos descansar 1 ano. É isso, era? É isso, né, Paulo? Ricardo, é isso, né? E eles não obedeceram a Deus. Durante 10 vezes eles desobedeceram a Deus, não deixaram a terra descansar. E quanto tempo esse povo vai ficar lá? 70 anos. Então nós precisamos aprender que muitos dos nossos problemas e muitos dos nossos cativeiros é nós mesmos quem criamos. É nós mesmos que entramos para dentro deles. É nós mesmos que fazemos as nossas cercas. É nós mesmos que cavucamos o nosso próprio buraco, a nossa própria cova. E aí Deus, cheio de misericórdia, ainda vai
e pega no meio de tudo isso e diz: não, eu tenho um propósito com vocês, eu vou cumprir a minha palavra no meio de vocês, mesmo vocês fazendo tudo errado como fizeram, eu ainda vou cumprir, só que as consequências vocês vão ter que passar. E como Israel, nós somos assim, nós nos esquecemos muito. A gente anda fora do caminho de Deus e quer que Deus ande com a gente e nos abençoe. A gente faz tudo que desagrada a Deus e tem a ousadia de dizer: Deus se esqueceu de mim. Que Deus se esqueceu? Nada. Está ali ainda, tendo misericórdia. Então, a gente precisa entender que Ele entra com a gente nos nossos cativeiros e tem um tempo de tratamento. E esse tempo de tratamento, nós podemos fazer a oração que quisermos. Pode andar no corredor do sal, das causas impossíveis, buscar até em São Judas Tadeu, que não vai conseguir resolver ou sair do cativeiro antes do tempo determinado por Deus. Ele nos dá a liberdade de plantarmos o que a gente quer. Só não temos a liberdade de colher o que a gente quer. E a gente faz os nossos cativeiros e Ele deixa. Então não vem com essas oraçõezinhas, como o Salmo 70, verso 1 e verso 5, achando que isso vai sensibilizar Deus, achando que isso vai fazer Deus se apressar. Ai, deixa eu ir correndo atender o meu querido. Olha esse salmo, pode ler, por favor. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro, o meu libertador. Senhor, não te demores. Não parece assim que esse homem... Muitas pessoas interpretam esse texto aqui achando que Deus se apressa. Deus, Ele anda no tempo dEle, Ele tem o tempo de Deus. Primeiro, Ele não tem tempo, Ele está fora do tempo. Isso aqui é alguém que está desesperado. Se não me engano é Davi. Pensa num homem que sabia fazer caca. Eu e você somos iguais a Davi. A diferença de Davi é que ele reconhecia os seus erros. E muitas vezes nós queremos jogar os nossos erros para Deus. Então esse homem está desesperado, clamando: apressa-te, Deus. Mas Deus não vai se apressar. Deus vai chegar na hora certa, no tempo exato. Não existe oração que sensibilize Deus. Não existe. A que sensibiliza a Deus é a oração de um homem quebrantado e contrito. Essa aí Ele tem prazer em ouvir. Mas mesmo com a nossa sensibilidade, a nossa contrição, na maioria das vezes vem depois de um grande erro que a gente comete. E aí a gente quer que Ele tire a gente do sofrimento. O importante aqui é a gente saber que no nosso cativeiro nós devemos nos comportar sem murmuração. Como é que você tem se comportado? Nas dificuldades, no cativeiro em si. Reclamar e se queixar é trazer fardo pesado para a sua própria alma. É deixar-se ser engolido pela angústia e pelo ladrão da nossa paz. Por isso que ninguém aguenta ouvir da mesma pessoa sempre a mesma ladainha. Você conhece gente que chega para você e fala sempre a mesma ladainha? É a mesma ladainha, é o mesmo chororô, é o mesmo mimimi. Isso cansa.
precisamos aprender a virar o disco. Eu me lembro de uma moça, muito tempo atrás aqui na igreja, não sei se ela tinha chegado nos 30 ou tinha passado dos 30, e todas as vezes que acabava o culto, ela vinha. Aí quando ela estava chegando perto e sempre reclamando, ai porque eu quero casar, ai porque isso, ai porque aquilo, ai porque aquilo outro, e sempre vinha com a mesma ladainha, e reclamava, e murmurava, reclamava. Um dia eu falei, mas espera aí, deixa eu fazer diferente. Quando a pessoa vinha, eu já ficava meio oriçada assim, falei, então na hora que estiver chegando eu vou dizer, fale primeiro uma coisa boa. Fale primeiro uma coisa boa. Porque só falava coisa ruim. E aí a pessoa já ficava meio constrangida, mas falava uma coisa boa e daqui a pouco entrava no mesmo ladainha. Aí um dia ela me pegou virado. Sabe aquele dia que você está virado? Aí eu deixei ela. Porque eu oro, eu estou me guardando há tanto tempo e não aparece, eu vou para o mundo, eu vou porque eu também sinto necessidade. Eu disse, vai mesmo, você precisa, vai lá fazer o que você está com vontade, olha, mas toma cuidado, para você não pegar uma doença, para você não ficar grávida, para você não levar uma surra, porque normalmente esses homens aí de fora, eles gostam de bater em moças como você, vai mesmo, depois você volta, machucada, ferida, porque o casamento você está somando com isso. Eu lembrei da Praça Nossa, da escolinha do professor Raimundo, né? Só pensa naquilo, está achando que casamento é isso? Aí a pessoa olhou, se assustou e disse, você está doido? Eu não pensava isso de você. Eu falei, então vai agora. Aí a pessoa começou a chorar, e não foi. Porque ela entendeu que casamento não se resume a sexo. Se você queria ir só para ter sexo, casamento não é isso não, minha filha. Aí passou um pouco de tempo, graças a Deus casou-se. Não foi para o mundo, se casou, porque virou o disco, mudou o foco. E eu disse, Deus abençoe o marido, que dê muita paciência, porque vai continuar esses trem que reclama muito assim, antes continua reclamando, a tendência é só piorar um pouco mais. O Salmo, se não me engano, 27:15, diz que esse tipo de gente é igual goteira, pim, fica na mesma coisa. O Salmo 21, verso 9, vai dizer que é melhor você morar sozinho do que você morar com uma mulher que reclama. Disse, vai, Deus abençoe, casa e vai mesmo. Vai ser feliz para lá. Vira o disco. Quando chegar esse tipo de gente perto de você, fala para ela, vira o disco. Por favor, eu já não aguento mais. O que é que você vai falar para mim? A mesma ladainha? Mimimi? A banda passa, vai andar. Terceiro e último lugar. Hoje eu estou naquele dia, se você gosta de mimimi, vem, eu vou esperar você lá no fundo. Você vem com mimimi que eu vou te dar uma receita boa. Uma receita boa que vai ajudar, vai resolver o seu problema. Em terceiro e último lugar, o profeta nos chama para confiar em Deus. Então, primeiro, olhe para cima, deixa a murmuração. Agora, aprenda a confiar em Deus. Por quê? Quem olha para cima e deixa a murmuração, só resta isso, confiar em Deus. E olha o que vai dizer o verso 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ele fortalece quem? O cansado. Isso significa que vida cristã é vida de cansaço. Vida com Deus é vida de cansaço. Nós estamos lutando o tempo todo e todo o tempo, irmãos. Quem não se cansa na vida cristã é porque não está vivendo a vida cristã. Dizer não para a carne, para o mundo e para o diabo é luta. Exige esforço da nossa parte.
É a mesma coisa aquele que está viciado no pecado e ele diz: a minha fraqueza é mulher. Espera aí, qual homem que não tem fraqueza de mulher? Vem dizer essas coisas para mim. A minha fraqueza é mulher. Ué? Se fosse outro homem, eu ia dizer: sai em nome de Jesus daqui de perto de mim. Porque senão daqui a pouco ele ia até me pegar na força aí. Não é? Então a gente tem que entender essas coisas. Fraqueza todo mundo tem. Mas a fraqueza, o nome dessa fraqueza é pecado. E se nós não dissermos não a Ele, Ele nos engole. Por isso que vida cristã é vida de luta. E nós precisamos aprender a lutar. Não fique pensando que porque nós cremos em Deus, Deus nos coloca dentro de uma bolha blindada e nós não vamos ter mais lutas, mais dificuldades. Pelo contrário, nós somos como todas as pessoas aí de fora. Temos as mesmas dificuldades que eles têm, as mesmas lutas, se não até mais. Só que dentro de nós existe o que não existe neles, que é o Espírito Santo, para nos fortalecer e nos dar o escape. A dizermos não, a termos a consciência do certo e do errado, do que agrada a Deus e do que desagrada a Deus. Deus está nos convocando a isso, e não significa que a presença de Deus está conosco só quando tudo está dando certo. Pelo contrário, a presença de Deus está conosco é quando tudo está dando errado também. É quando o desemprego assola, é quando a saúde vai ao caos, é quando tudo parece se levantar contra. Deus não está conosco só nos momentos em que o mar está calmo, pelo contrário, Jesus estava com os discípulos, era no momento em que o mar estava revolto. É dali que ele se levanta e diz: aquieta-te. Deus estava com o povo naquele deserto, e foi lá naquele deserto que eles viram mais sinais do que qualquer outro povo. Deus está conosco nos momentos em que parece que está tudo dando errado. Você conhece alguém que possa dizer que a vida dele é uma vida em que tudo dá certo? Nessa terra não existe ninguém. Teve um casal, Adão e Eva, que viviam num ambiente em que tudo dava certo, mas eles resolveram estragar aquele ambiente, e por causa dele, esse mundo tudo dá errado. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para esse mundo, onde tudo dá errado, onde caminhávamos para o caos. Ele veio para esse mundo, sofreu como um homem perfeito, para nos levar a um outro nível, aonde tudo de novo vai dar certo. Ele veio para nos restaurar ao ambiente em que nossos pais estragaram. Ele veio num ambiente onde tudo dá errado, para fazer as coisas darem certo. Ele tinha tudo para viver aqui e também fazer errado, mas diferentemente dos nossos primeiros pais, num ambiente onde tudo está errado, ele fez tudo dar certo. E é para isso que ele está nos chamando. Então, nessa vida cristã, adversidades, desencontros, marcas profundas nós faremos nas pessoas, e também as pessoas farão em nós. Ferimos e somos feridos. Esse é o ambiente cristão. Mas nós devemos saber que é na angústia, é na tribulação, é no ambiente de cativeiro,
onde mais a gente sente o toque da graça e da misericórdia de Deus. É por isso que o convite de Jesus foi esse. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Deus dará descanso, mas não significa que esse descanso é imediato. Vim para Jesus agora, vou descansar. Não, não vai mesmo. Existem cativeiros que são longos, e não pense você que vai sair rápido deles, não. Não pense você. Antes do cativeiro, o profeta Isaías já percebeu que existiam alguns falsos profetas, positivistas, que iriam dizer ao povo: não, isso daí vai passar logo. Não, calma, rapaz, tenha fé, vai passar logo. E ele escreve prevendo isso. E o Jeremias, que é praticamente 100 anos depois, quando o povo já estava no cativeiro, ele escreve uma carta para o povo que estava no cativeiro da Babilônia. Capítulo 29, se você ler, é uma carta do profeta Jeremias ao povo que estava no cativeiro. E ele vai lembrar aquele povo do perigo de nós acharmos que lutas e provações tendem a passarem rapidamente. E olha o que ele nos ensina, a coisa mais linda aqui no texto, Jeremias 29, do capítulo 4, do verso 4 ao 11. Aqui nós vamos encerrar, tá? Vamos só terminar com esse texto aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então prestem atenção, Jeremias está escrevendo a carta para o povo que estava cativo, dizendo: no meio de vocês vai ter profetas que vão falar e vão adivinhar segundo o que vocês sonham. A ideia do texto é essa, de alguém dizendo para aqueles que estavam sofrendo: não se preocupa não, vai acabar logo, vai passar rápido. Quem não gosta de uma profecia dessa? Quem não gosta? O cara está no perrengue, você fala: não, rapaz. E tem um, que diz: tal hora e tal dia vai acontecer e você vai sair. Irmãos, tem cativeiros que demoram. E aqui o profeta está deixando de modo muito claro que este aqui especificamente demoraria. Olha para essas sinalizações que eu pus no texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos a todos os exilados: edificai casas e habitai nelas. Vocês estão no cativeiro, vocês podem ficar tranquilos, pode fazer uma planta da casa, pode chamar o Fernando para construir a casa para vocês. Planta
Plantem pomares. Quanto tempo leva para um pé de fruta dar fruta? A gente não observa os detalhes do texto. Mas olha lá, plantem pomares e comei o seu fruto. Casem-se. Não só vocês casem-se, mas olha, também gerem filhos e dê os filhos e as vossas filhas em casamento aí. Cara, você vai demorar aí. O que ele está falando é isso. Vocês vão demorar aí tanto tempo que a melhor coisa a se fazer aí é procurar a paz da cidade. O ambiente está ruim lá no trabalho? Procure gerar paz lá naquele lugar. O lugar onde você está difícil? Talvez ali seja o cativeiro que Deus te colocou para tratar. Então, o que é que o profeta está dizendo para nós? Que no ambiente hostil, onde nós, filhos de Deus, estivermos, nós temos duas possibilidades: ou fazermos daquele lugar um ambiente de paz, porque podemos ficar ali por muito e muito tempo, ou podemos fazer dele um inferno e sermos um agente de Satanás ali. Já pensou se eu dissesse para você: não, Deus vai abrir uma porta e vai te colocar, vai te promover, vai tirar dali? Não, não vai. Então, são essas possibilidades. E o texto é muito claro. Vai se cumprir os 70 anos. E depois dos 70 anos, que vocês já tiverem comido bastante fruta do pomar, a casa de vocês já estiverem precisando de manutenção, os filhos de vocês já estiverem casados, já terem dado netos e bisnetos a vocês, eu vou cumprir a palavra que eu tinha dito a vocês. Eu vou trazer vocês de volta para a terra que eu dei a vocês. Brabeira, né? Essa é a Bíblia, que muitas pessoas não gostam. Mas essa é a Bíblia. Essa é a Bíblia. Gostaria muito de pôr a mão na sua cabeça e dizer: hoje chegou o fim do seu cativeiro. Mas eu não posso. O que eu posso lhe dizer é: façamos dos nossos cativeiros um ambiente de paz, um ambiente agradável, um ambiente onde a nossa família possa viver bem. É esse o conselho que o Jeremias está dando para o povo que está lá no cativeiro. Então, qual é a maior bênção do exílio para a gente acabar aqui? A maior bênção do exílio é duas. Primeiro, no exílio nós aprendemos a voar como águia. Não é isso que o texto vai dizer? Ele nos ensina a voar como águia, renova as nossas forças. Nessa época aqui, existia a lenda da águia. Não sei se isso é verdadeiro, mas na história bíblica você percebe que é uma lenda. Dizem que a águia é a ave que vive mais tempo, ela vive 70 anos. Quando ela chega nos 40 anos, ela tem duas possibilidades: ou ela se renova ou ela se entrega e morre. Porque aos 40 anos o bico já fica encurvado, ela não consegue mais devorar a sua presa ou rasgar a sua presa, as unhas ficam flexíveis, no momento em que ela pega, as unhas dobram e a presa escapa, as suas penas ficam pesadas, das asas principalmente, velhas, e ela não consegue fazer aqueles voos que faz. Então ela tem duas opções: ou ela sobe para um alto penhasco e tenta fazer ali um ninho nas pedras, e ela bica, bate o bico até o bico quebrar e cair. Aí depois de um tempo o bico nasce um bico novo. Aí nessa lenda dizem que no momento em que o bico nasce, ela arranca as suas unhas com o novo bico, para que nasça outras unhas novas e não flexíveis. Depois, com essas unhas novas, ela tira todas as suas penas e num processo de 150 dias,
que ela leva para isso, depois nascem as novas penas e ela sai e alça voos e vive mais 30 anos. Então o profeta está chamando aquele pessoal a se renovar. É hora de se renovar. E para se renovar dentro de um ambiente hostil, só tem uma possibilidade: olhar para cima. É isso que ele está nos chamando. E segunda coisa é receber o consolo de Deus. E a gente só recebe o consolo de Deus quando a gente olha para o alto, sabendo que o nosso socorro vem de Deus, sabendo que aquele que criou as estrelas e tudo que lá existe é o sustentador da nossa vida. O que mais? Nós recebemos consolo quando paramos com a murmuração e começamos a adorar ao nosso Deus. Recebemos consolo quando confiamos no plano de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós aqui. E não há cativeiro que impeça o plano de Deus. Vão se cumprir o tempo necessário, vai se cumprir o tempo necessário. Se for 70 anos, vai se cumprir. Mas o plano de Deus para a vida de cada um, de seus filhos, não será impedido. Não será impedido. Tem coisa que mais consola a gente do que isso? O triste é que muitos de nós buscamos e valorizamos as coisas de baixo, até que algo incontrolável, inconcebível nos assole e nos tire o chão e nos leve para dentro dos nossos cativeiros, para que a gente aprenda a olhar para o alto. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a enfrentar o cativeiro que for, a luta que for, sempre olhando para cima, porque é de lá que virá o nosso socorro. Vamos terminar o culto cantando? Tem um trio que vai hoje fazer a estreia, o trio NNN, e aí depois desse louvor nós vamos agradecer a Deus, orando ao Senhor. Vamos nos colocar em pé para a gente cantar?
renova-nos dentro dos nossos cativeiros. Ajuda-nos a olhar para o alto, Senhor. Ajuda-nos a parar com a murmuração, Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti e no Seu poder. Nós temos tantos sonhos, tantos planos, tantos desejos, e às vezes pensamos que o Senhor se esqueceu deles. Mas hoje nós podemos sair daqui sabendo que o Senhor tem o controle de todos eles. E aqueles que forem do Senhor se cumprirão em nossas vidas. Ainda que os cativeiros, as provas, as dificuldades, as lutas se levantem como muralhas intransponíveis, nós confiamos que nada é mais poderoso do que aquele que fez os céus, a terra e tudo o que existe. Muito obrigado, Senhor, porque os astros maiores lhe obedecem. Nenhum deixa de comparecer em tua presença quando o Senhor a chama pelo nome. E temos a confiança de que nós, tão pequeninos, quando o Senhor nos chama, jamais deixaremos de comparecer diante daquele que nos chamou, o Deus de toda graça e de toda salvação. Isso significa, meu Pai, que jamais perderemos a coroa que está nos reservada, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos inseriu no plano redentor do Senhor. Ainda que o cativeiro dessa terra, ainda que as lutas e dificuldades dessa terra tentem nos parar, tentem nos desanimar, hoje nós dizemos a estas coisas que grande é o Deus que nos chamou, o Deus que nos comprou, o Deus que nos salvou. Muito obrigado por esta certeza, que nada poderá impedir o seu plano. Por isso que a tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Encha o nosso coração com a tua palavra e com a tua presença, e renova-nos a viver no meio do caos com uma vida nova, com uma esperança nova, com uma fé existencial e presencial na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe aquele que entrou aqui nessa noite angustiado, desanimado, triste, abatido, Senhor. Renova a força, renova o homem interior dentro dele, desperta nele a espiritualidade, a vida do Espírito Santo. Regenera vidas nessa noite e encha-nos com a tua paz. A paz que o mundo não tem, a paz que o mundo não dá, a paz que somente Deus, através do Cristo bendito e da pessoa santa do Espírito, pode encher e inundar o coração daquele que olha para Deus, daquele que para com a murmuração, daquele que confia no plano redentor e na palavra bendita e santa do Deus Altíssimo. Muito obrigado por essa noite. Abençoe cada um aqui, cada família representada, aqueles que nos assistem pela internet. Que Deus, o Pai, cheio de graça e de bondade, console o abatido, renove as forças do fraco e nos ajude a voar sobre todas as dificuldades. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos aqueles que servem a Deus, que aqui estão, e aqueles que estão espalhados por toda a terra.
Todos nós juntos digamos amém e graças a Deus. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado e tenha uma ótima semana.